E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. Pai querido, diante do teu trono, através do sangue da cruz que foi aspergido pelas nossas culpas, Senhor, eu quero invocar o teu nome. E nesta noite, Senhor, eu quero pedir ao Senhor que venha falar conosco. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor prepare a minha mente, o meu intelecto, para poder ministrar a tua palavra. Quero também te pedir, Senhor, que o Senhor prepare a alma e o coração dos teus filhos para receber a tua palavra. E nesta hora, Senhor, eu quero repreender todo o empecilho, no nome de Jesus, e que o Senhor venha nos ministrar por tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava sentado ali agora pensando e analisando todo o contexto do que nós estamos vivendo. Irmãos, quantas oportunidades nós já perdemos de poder adorar o Senhor. Eu vou dar uma palavra a cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite. A todos os nossos conectados, deixa eu te dar uma palavra. Aproveite as oportunidades que Deus te dá na sua vida. Aproveite o máximo o ministério do pastor Marcos, porque eu estou aproveitando o máximo a igreja do setor Nova Esperança. Eu tenho procurado aproveitar cada oportunidade que me é franqueada aqui por Deus. Aproveite para aprender, aproveite para ouvir, aproveite para falar, aproveite, porque vai passar. Um dia a gente vai lembrar e vai falar assim: puxa vida, eu podia ter aproveitado mais. Irmãos, se eu soubesse que o ministério é como é, meu Deus, eu tinha estudado mais, eu tinha lido mais, eu tinha aprendido mais, eu tinha orado mais, eu tinha jejuado mais, eu tinha aprendido mais com os meus líderes, eu tinha melhorado muito mais. Eu já tive a oportunidade de ler a Bíblia por 42 vezes e hoje eu acho que ainda foi muito pouco diante do que eu preciso de Deus. Eu estou com o projeto de ler a Bíblia de joelho. Eu vou aprender, eu preciso melhorar. E às vezes, irmão, a gente fica observando que tem pessoas que acham que sabe muito e que não precisa melhorar, não precisa aprender. E eu tenho no meu coração, como pastor, como homem de Deus, que amanhã eu vou ser melhor do que hoje, em nome de Jesus. Amanhã eu vou melhorar um pouquinho. E se o senhor não der conta, pastor, eu vou continuar insistindo com Deus para eu melhorar. Aproveite as oportunidades, porque elas vão passar. Elas vão passar. E a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar por aqui, nem quanto tempo vocês vão ter o pastor Marcos por aqui, nem quanto tempo nós vamos estar aqui como vivos mesmo. A gente não sabe. Ou você sabe? Ninguém sabe. E às vezes você podia ter abraçado, podia ter amado, podia ter dito que gostava, pedir perdão, reconciliar, falar que essa pessoa é importante para você, falar que você tem um amor especial pela vida de alguém. Faça alguma coisa nesse sentido, porque essa oportunidade vai passar. O texto que eu li, irmãos, nos conta a história, a situação, um fato, que Jesus foi chegando à cidade de Naim. E eu tive a oportunidade de pesquisar. O nome Naim quer dizer lugar de consolação. E naquela cidade, ela tinha cerca de 1.700 habitantes naquele dia que Jesus chegou lá. Uma aldeia, um povoado. Ficava distante de Cafarnaum cerca de 40 quilômetros. E Jesus um dia foi passando, ele passou por lá e encontrou um cortejo fúnebre. Irmãos, se eu fosse dar um tema para essa palavra nesta noite, eu daria o seguinte tema: o Deus que muda a história.
E se você pegar, irmão, a história da humanidade, existe AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus marcou a história da humanidade, ele mudou o curso da humanidade. E na verdade, o que Cristo quer mesmo é mudar individualmente a vida de cada um. Ele quer mudar o contexto da minha história. Ele quer mudar o contexto da sua história. Quando nós vemos Jesus chegar lá em Naim, ele olhou para aquela mulher, olhou para aquela situação toda. Imagine, irmãos, eu quero que você imagine comigo aquela mulher, a vida dela, o estado emocional dela, o sentimento dela. Ela havia perdido o marido, que naquele mesmo sentido ela tinha saído porque não enterrava as pessoas dentro dos muros da cidade, levava para um lugar mais distante e enterrava lá. Então ela já havia passado uns meses antes naquele lugar, levando o seu marido para enterrar, e agora estava levando seu filho único. Escute isso aqui, irmãos. Naquela época, uma mulher que não tinha referência de um homem, ela se tornava mendigo, esmolé, pedinte. Ela era discriminada pela sociedade. E quando Jesus chega, ele olha a situação daquela mulher. Olha aqui para mim. Ele olha a história daquela mulher, o contexto histórico da vida daquela mulher, e Jesus não consegue ficar sem fazer nada. Ele vai lá e chama o menino de volta à vida. Segundo os historiadores, aquele moço, ele tinha cerca de 17 anos de idade. Ele chama de volta, ele fala assim: olha, volta a viver. Eu preciso mudar uma história. E aí, irmãos, eu quero que você entenda, aonde Jesus chega, uma história é mudada. Meu Deus, se Jesus chegou na sua vida, a sua história não vai ser mais a mesma. Meu Deus, se nós formos para escutar, se nós formos olhar a palavra de Deus, se nós formos estudar, se nós formos ler a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que aonde Jesus chega, a história muda. Porque Deus, olha aqui para mim, olha para mim aqui, porque tem muita gente que é amigo da gente no momento que nós estamos bem, no momento que a gente tem condição financeira, no momento que a gente está bem estruturado, no momento que a gente está emocionalmente equilibrado. Tem muita gente que é amigo da gente nessa hora, na hora que você pode oferecer churrasco, na hora que você pode oferecer jantar, na hora que você tem alguma coisa para oferecer. Mas quando você cai em problema, em tempestade, em adversidade, que você precisa de ajuda, são poucos os amigos que você tem, porque os amigos, olha aqui para mim, as provações selecionam os amigos. Eu preciso que você entenda isso. E Jesus é o Deus, olhe para mim, da sua história. Ele não é o Deus do seu momento. Ele não quer você, não é quando você está bem, não. Ele não quer você, não é quando você está alegre ou quando você dá um bom dízimo na casa dele. Não, ele não quer você, não é nesse momento, não. Ele quer você é quando você precisa dele. Ele quer você quando você necessita de um milagre, quando você necessita de uma bênção, quando você necessita de algo que ninguém pode fazer a não ser ele. Meu Deus. Ele chega perto daquela mulher e olha para aquela mulher. Escute isso aqui, irmão. Eu tenho uns negócios que a gente fica olhando na Bíblia e a gente não consegue entender com a razão humana. Ele chega para aquela mulher e fala assim: não chore. Poxa, irmão, como? Como que não chora diante de uma situação dessa? Enterrou o marido, está enterrando o filho único, e o que lhe aguarda é a tragédia, é o fracasso, é a derrota, é dias de angústias e tristeza. E Jesus chega para ela e fala assim: não chora. Eu quero que você entenda que a palavra que Jesus deu para aquela mulher hoje é a mesma que Ele nos dá nesse santuário, nessa noite. Não chora, não se preocupe. Eu estou contigo e estou presente, e eu vou mudar a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. E tem muitas coisas, irmãos, que a gente olha para a gente com a nossa razão.
A gente olha para a gente com a nossa mente limitada e incapaz, a gente pensa que não tem saída e não tem jeito, mas quando a gente olha para Jesus, a gente começa. Deixa eu te dar uma palavra nessa noite em nome de Jesus. Você sabe por que está relatado os milagres que Jesus fez, que Deus realizou no Antigo e no Novo Testamento, na palavra dele? É para você e eu sabermos que ele é um Deus que não muda e tem condição de fazer milagre na vida do seu povo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não chora, não chora, não se preocupe. Irmãos, e a gente começa a olhar, segundo o costume judaico, um sacerdote não podia tocar num cadáver, ele não podia encostar num corpo do defunto. Ele chega e toca, eu vou traduzir para você. Ele troca a padiola, o esquife onde estava o corpo do defunto, e bate lá e fala assim: levanta. E é isso que Deus está falando hoje para a tua vida, para o teu sonho, para o teu ministério, para o teu casamento, para a tua esperança, para a tua história. Deus está dizendo para você: levanta. Põe-te em pé, porque Ele vai falar com você, Ele vai ministrar sobre o seu coração, Ele vai ministrar sobre a sua vida, Ele vai trazer esperança para a tua alma, Ele vai trazer paz na tua mente, Ele vai te trazer da sua graça e resposta para aquilo que você precisa nesta noite. Aleluia. Irmão, se a gente olhar a Bíblia, a palavra do Senhor, se a gente olhar a palavra do Senhor, se a gente olhar as coisas que Jesus fez quando Ele esteve por aqui, a gente vai começar a entender isso. Um dia Jesus chega lá no tanque de Betesda, escute isso aqui. Naquele altar, naqueles alpendres do tanque de Betesda, tinha cerca de 2.800 pessoas acometidas das mais variadas sortes de enfermidade. Jesus chega lá e tem um homem que era tetraplégico, que ele mexia só a cabeça, ele tinha dificuldade de mexer até as mãos. Ele era completamente torto, duro. E Jesus chega para ele e fala assim: o que é que você quer? Preste atenção, irmãos. Oh meu Deus. E aquele homem contou a sua história para Jesus. Meu Deus. A história daquele moço não era muito interessante, irmãos, porque não tinha nada de alegre, de bom na história dele. Ele falou assim: olha, Senhor, eu estou aqui deitado nesse alpendre tem 38 anos. De quando em vez, uma vez por ano, o anjo que o Deus Todo-Poderoso manda, ele chacoalha as águas, e alguém pula lá dentro menos enfermo do que eu, e ele é curado. E quando o anjo agita as águas, não tem ninguém para me colocar lá. Eu estou aqui. Essa é a minha história, essa é a minha situação, essa é a história que eu tenho para contar para o Senhor. Meu Deus. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Eu quero que você entenda que tinha 2.800 pessoas lá. Jesus olhou para ele e disse, falou assim: pega a tua cama e vai embora para tua casa, porque o milagre chegou. Porque quando Jesus chega, a história muda. Meu Deus. Deus não é o Deus do momento que você está bem. Meu Deus, Deus é o Deus da sua vida, porque Ele projetou foi a sua história sobre a face da terra. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia conta a história de um moço, irmão. Ele era da região de Gadara, uma aldeiazinha na região de Gadara. Aquele moço, ele tinha uma história. Pensa numa história, irmão. Diz que de quando em vez ele era possuído por legiões de demônios. E os demônios pegavam o corpo daquele moço e ele podia ser amarrado com qualquer tipo de corrente, de cadeia, que ele quebrava tudo e fugia. E passava noites desenterrando corpo de defunto no cemitério e comendo a carne. Essa era a história daquele homem. Um dia, olhe para mim para você entender. Um dia Jesus desembarcou na praia do Mar da Galileia, na região de Gadara. E aquele moço cheio de demônios se prostrou na presença de Jesus. E Jesus vai e tira
todos os demônios do corpo daquele moço, e de repente aquele moço estava limpinho, vestido, e queria seguir Jesus. Deixa eu te contar, a história da nossa vida muda com a chegada de Jesus. Não adianta. E se a minha vida não mudar com a presença de Jesus, é porque eu não tive um encontro de verdade com Ele. Se a sua vida não mudar com a presença de Jesus, é porque você não teve um encontro de verdade com Ele. Meu Deus, irmãos, eu preciso que você entenda, os relatos que está aqui, ele aconteceu aqui, mas acontece aí na tua vida também. Ele aconteceu há 2000 anos atrás, mas ele acontece hoje. Deus não mudou, Ele continua sendo o Deus da nossa história. A Bíblia conta a história de uma mulher que Jesus, depois dele fazer o milagre, lá na região de Gadara, ele pegou um barco de volta e voltou para Cafarnaum, onde era a sua residência. Quando ele desembarcou, havia uma multidão de pessoas no porto de Cafarnaum esperando Jesus. Ele foi, e de repente ele andando, e a multidão se oprimindo, apertando, e encostando, e batendo de um lado do outro. De repente eles param e falam: alguém me tocou, para tudo. Eu preciso saber quem foi que me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. E uma mulher se apresentou e contou a sua história. Meu Deus. Ela disse: olha, Senhor, eu sei que não vai dar para mim me esconder do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim aqui. Não tente esconder a sua história de Deus, porque não adianta. Deus sabe da sua vida, Ele sabe onde você vai, Ele sabe quem você é, Ele conhece o endereço da tua cama, Ele sabe da tua alma, Ele sabe dos teus pensamentos, Ele conhece a tua vida. Meu Deus. E aquela mulher se prostra diante de Jesus tremendo e fala: Senhor, olha, eu tenho 12 anos, pensa, irmão, que eu quero que você entenda, Deus é o Deus da nossa história. Meu Deus, tem 12 anos, Senhor, que eu fui acometido de uma enfermidade. Eu já procurei os melhores especialistas que o dinheiro possa pagar. Eu já gastei tudo que eu tinha. Oh Senhor, mas a minha história não acabou desse jeito não, Senhor. Quando eu tive notícia que o Senhor estava aqui, eu vim aqui ter com o Senhor, eu vim aqui te encontrar, eu precisava ver o Senhor. Deixa eu te contar uma história, olha aqui para mim. Se a sociedade de Israel, se a sociedade judaica, se o povo judeu pegasse aquela mulher naquela condição, andando no meio das pessoas, ela era apedrejada imediatamente, porque ela não podia andar daquele jeito, porque ela era considerada imunda. Sabe o que eu quero que você entenda? Nós precisamos aprender a quebrar as barreiras da nossa história para chegarmos na presença de Jesus. E quando ela contou para Jesus, falou: Senhor, para mim não tinha mais jeito. Os melhores médicos que o dinheiro podia comprar, eu podia pagar, me disseram que a minha situação não tem jeito. E quando o Senhor chegou aqui, que eu vi o Senhor chegando, eu parei e fui arrastando entre a multidão e encostei no teu vestido e fui imediatamente curada, porque a história daquela mulher mudou no dia que ela encontrou com Jesus. Irmãos, Deus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua história. Você que está conectado comigo, Jesus quer mudar a sua história. E eu preciso que você aprenda isso nesta noite. Quando Deus age, quando Jesus age na nossa vida, nós precisamos permitir que Deus mude o contexto da nossa história. Porque muitas das vezes nós nos apegamos às tradições. Nós nos apegamos à religiosidade. E aí Deus não vai operar, não vai mudar a nossa história. Não, eu nasci assim, eu fui assim, aprendi assim, vou morrer assim. Se eu não permitir que Deus mude a minha história, irmão, se você, pastor, o que tem que fazer para que Deus mude a história da minha vida? Tudo que Deus colocar no seu coração. Rejeite o pecado,
santifica a sua vida, coloque nas mãos do Senhor, creia no projeto que Deus tem, acredite naquilo que Deus pode fazer, acredite no milagre que você pode receber, acredite naquilo que Deus tem para ministrar sobre a vida dos filhos dele sobre a face da terra. Meu Deus, Deus não é o Deus da nossa história. Escute, olhe para mim aqui. A sua história com Deus não acaba do jeito que está. A sua história com Deus não acaba do jeito que está. Ele vai agir de forma sobrenatural. Não adianta, irmão. Pastor, o que eu vou fazer? Olhe para mim, irmão. Acredite fielmente naquilo que Deus pode fazer. Acredite, creia, confie firmemente. Porque o problema, irmãos, não está lá, não está em Deus. Porque poder Ele tem, milagre Ele tem, poder fazer Ele pode. Será que as nossas vidas estão prontas para receber? Esse é o problema, é que nós precisamos estar prontos para receber o milagre de Jesus em nós.